Olá, pessoal! Prontos para mais uma sexta-feira de língua portuguesa? Vamos usar agora, aplicar, na verdade, o uso da crase. Então, nesta aula 1 de análise linguística, e eu estou falando de videoaula, tá? Porque nós já tivemos a nossa aula de regência verbal e regência nominal, aquela aula online que eu vou estar, inclusive, disponibilizando a gravação daquela videoaula no Produção Acadêmica para vocês, tá certo? Então, acompanhem, por favor. Então, nós estamos falando de crase, apostila 8, língua portuguesa, a partir da página 49 até a página 63, nós vamos falar sobre algumas regras que regem essa sintaxe, né, da gramática. Então, olhem lá. Mas o que vem a ser a crase? Gente, a crase, ela significa, né, do grego, crasis, e significa fusão, união. Portanto, que união é essa? Vejam, a crase ocorre quando eu tenho a seguinte formação. Eu tenho duas vogais idênticas. No caso, a vogal A. A vogal A, preposição, mais a vogal A, artigo, faz com que haja uma preposição por contração, certo? E desta forma, eu omito um desses A, né? E o que eu faço? Coloco o sinal da crase. Lembrando o seguinte, que o sinal da crase, ela não é voltada, tá, para o mesmo lado que o acento agudo. Não, ele é voltado para a esquerda e o acento agudo para a direita. Professora, mas se eu colocar centralizado, porque eu estou na dúvida, você vai ser punido por isso, né? Por quê? Eu falo punido no caso de de estar inadequada a acentuação. Dessa forma, você vai perder nota. Ainda mais se nós estivermos falando sobre esse conteúdo. Então, cuidado com isso, ok? Então, como diz ali a nossa anotaçãozinha, eu vou ler para vocês. Essa palavra vem do grego crasis e significa fusão, portanto, quando acontece a junção de duas vogais idênticas, A mais A ou A mais As, graficamente esse processo é marcado pelo uso do acento grave. Então, observe quando se dá a ocorrência de crase. Eu faço uso da crase quando eu tenho a preposição A, quando eu tenho em uma oração, cita-se casa, terra, como um lugar. Ela também pode ser facultativa, ou seja, dependendo do local que ela se encontre antes, por exemplo, de um pronome possessivo, por exemplo, eu posso utilizar ou não. Ou também quando eu tenho um nome, quando vem antes de um nome feminino, um nome próprio feminino. E antes das locuções femininas. Pode ser locuções prepositivas, pode ser preposições conjuntivas, desde que seja feminina. Vocês sabem por que a professora tem que ser feminina? Porque, lembrem-se, é quando eu encontro uma preposição A mais artigo feminino A. Então, olhem aqui. Ocorre crase sempre que houver a fusão da preposição A com artigo definido A ou as, quando eu tenho um pronome demonstrativo que se inicia com A ou as, o pronome relativo a ou as quais, e o A inicial do pronome demonstrativo aquele, aquelas, aqueles, aquilo, né? Por isso variações. Ocorre crase sempre que houver a fusão, então, da preposição A com artigo definido. Vocês estão acompanhando aí uma frase em que diz assim: os meninos disseram a professora. Disseram a quem? Né? Quem diz algo a alguém. Então, neste caso aí, preposição a, mas professora não é um substantivo feminino? Desta forma, mesmo que não esteja explícito na frase, entende-se que acompanharia ali o quê? Uma vogal, um artigo feminino, porque o artigo determina o gênero, se é masculino ou feminino, e determina também se está no singular ou plural. Desta forma, eu encontrando A mais A, eu omito um A e coloco crase naquele que restou. Então, o pronome demonstrativo também,
a ou as. Olha lá. Comprei uma blusa igual a. A que? Igual a que você tem. Então, preposição a mais pronome demonstrativo aquela. No caso do a, inicial do pronome demonstrativo aquele e variações. Prefiro-me, não a este, mas àquele documento. Refiro-me, desculpe. Então, preposição a mais a. O pronome relativo a, ou às quais, esta é a casa a qual me referi. A preposição mais a, pronome relativo. Lembre-se do seguinte, o pronome demonstrativo a, as, é sucedido de palavras que ou de e pode ser substituído por aquela ou aquelas. O pronome relativo que não admite o uso de artigo definido, ou seja, pensem assim, é uma regra simples. Se eu tenho alguma palavra que não seja feminina, né? Porque se não for feminina, quem vai acompanhar é o artigo o. Se o artigo o acompanha, perceba o seguinte, não tem como ter crase porque teriam que haver duas vogais idênticas. Então não tem como haver. E também, se tiver uma palavra que não aceite o artigo feminino, aceite sim a preposição, mas não o artigo feminino, também não tem como ocorrer crase. Então a regra, a geral, é a mais fácil de você aprender, certo? Se não cabe o a mais a, sendo ele artigo, sendo ele pronome demonstrativo, eu não tenho, ou pronome relativo, eu não tenho por que colocar crase. Olha lá, haverá crase se o pronome relativo que vier precedido do pronome demonstrativo a ou as. Precedido, ou seja, vem antes. Olha lá, esta argumentação é análoga a que, tá vendo? Que esse a vem antes do que, a que desenvolvi na palestra. Então, olha, se eu puder trocar esse que por aquela, eu tenho uma crase, certo? Então, preposição exigida pelo adjetivo, análoga, pronome demonstrativo aquela. Então, vejam só, a crase também ocorre com locuções adverbiais femininas. Que tipo de locuções adverbiais femininas? Percebam, quando eu falo, por exemplo, à medida que, né, à tarde, à noite, às 10 horas, às vezes, às pressas, às escondidas, à moda antiga ou à maneira de, mesmo que as palavras moda ou maneira estejam subentendidas, e diante, quando eu falo subentendidas, é que não esteja aparecendo nomes masculinos, à direita, etc. Vamos lá. Antes de locuções adverbiais femininas de instrumento, a crase é facultativa, tá? Então, antes de locuções adverbiais femininas de instrumento, ela é facultativa. Professora, o que significa ser facultativa? Significa que não há obrigatoriamente de se colocar a crase. Se você colocar, você acerta, e se você não colocar, também está certo. Locuções prepositivas. Gente, quando eu falo de locuções, eu espero que vocês entendam que a locução é a união de duas ou mais palavras que trabalham para um sentido. No caso aí, locução adverbial, sentido de quê? De dar circunstâncias, e tem que ser feminina. Adverbiais, né, prepositivas também é a mesma coisa. Locução prepositiva é aquela, né, que tem o uso de duas ou mais palavras com a finalidade de estar usando uma preposição. E locução conjuntiva, mesma coisa, tá? Uso de duas ou mais palavras com função de conjunção, certo? Então, quais são exemplos de locuções prepositivas femininas? À vista de, à frente de, à esquerda de, à beira de. Locuções conjuntivas femininas. Isso está na página 53 da apostila de vocês. A proporção que, a medida que. Percebam que as locuções conjuntivas femininas são formadas por a mais palavra feminina e mais o que, tá? No caso das locuções conjuntivas. Agora nós vamos
ver ali, olha, não se usa a crase diante de locuções adverbiais de modo, formada pela repetição de substantivos femininos. Gota a gota, face a face, frente a frente, dia a dia, ok? Agora, olhem lá. A crase diante das palavras casa e terra, quando elas vêm determinadas. Jamais voltei aonde? Quem volta, volta de algum lugar. Voltei à casa de meus avós. Dessa forma, né, eu tenho a preposição mais a que acompanha a palavra casa, que é feminina. Então, dessa forma, jamais voltei à casa de meus avós. Quero voltar à terra natal. Olha, quero voltar, quem volta, volta de algum lugar. Volta para a terra natal. Então, se eu também posso trocar esse a por para, automaticamente eu sei que posso ter duas vogais idênticas. E eu posso colocar crase. Crase facultativa, com relação a nomes de mulheres. Então, nomes de mulheres e pronomes possessivos femininos podem ou não vir antecedidos de artigo definido. Logo, diante dessas palavras, a crase pode ou não ocorrer. Tá certo? Então, é fácil identificar quando você entende que o uso do artigo feminino diante de nomes de pessoas denota, ou seja, infere pra gente que uma certa intimidade, uma familiaridade, ou ainda pode ser resultado de um uso muito regional. Então, como a preposição, né, até pode não ser seguida de preposição a crase é facultativa na expressão até a, quando, né, esta anteceder a palavra feminina. Vejam exemplos. Refiro-me à sua situação. Preposição, né, artigo. Então, tanto faz se eu tenho ou não. Refiro-me à sua situação. Também, entregou flores a Maria Eduarda. Por se tratar, né, de uma familiaridade, uma aproximação, não há necessidade. Se você colocar, não está errado, porque tanto pode aceitar quanto não. Entregou as flores a Maria Eduarda. Tá? Então, dessa forma, eu também posso utilizar a crase. A crase diante de nomes de lugares. Você já estudou que os topônimos, ou seja, substantivos próprios que denominam cidades, estados, países, etc., não aceitam artigo. Portanto, não há crase diante dessas palavras. No entanto, sabe-se que há muitas exceções a essa regra. A língua portuguesa ela é permeada de exceções à regra. Assim, há casos em que a crase diante de nomes de lugares que admite o uso de artigo feminino. Gostaria de ir para onde? Para a Itália. Tá vendo que eu consigo colocar, né, esse a? Ó, para eu posso substituir por preposição a. Então, gostaria de ir à Itália. Não fica legal. Então, dessa forma, eu coloco crase e omito um desses as. Se esse nome de lugar vier determinado, sempre haverá crase. Quero ir a Paris, quero ir para Paris. Especificação, quero ir a Bela Paris. Entendem? Essa especificação de ser bela, ela é um determinante que acompanha o substantivo próprio Paris. Então, dessa forma, eu também posso considerar e posso considerar como o quê? Como a mais a. Porque bela é uma palavra feminina. Certo? Então, preposição mais artigo. A Bela Paris. Não ocorre crase, gente, diante de verbo, porque diante de verbo não aceita artigo feminino. Tem um exemplo, habituei-me a levantar bem cedo. Então, antes de verbo, não coloca crase. Diante de palavras masculinas, como eu falei para vocês, não tem como, porque teria que ser preposição a mais artigo a. Se há a singular diante de palavras assim, plural, esse tecido é resistente a manchas. Se estiver no plural, não cabe crase. Diante de pronomes em geral, diga a ela que já vou, sempre foi leal a esta família. Diante de pronomes de tratamento, exceto para senhora, senhorita e dona. Exemplos, referiu-se a sua excelência de modo desdenhoso.
Ele contou a você que a festa foi cancelada? Diante de artigo indefinido, mesmo o feminino entregou o pacote a uma funcionária da recepção. Alguns exemplos aqui, gente, do uso e a aplicação da crase. O salão está reservado para amanhã à noite. Foi à igreja no domingo de manhã. Chegou às escondidas e não falou com ninguém. Tem computador, mas escreve à máquina. Expliquei o exercício à Joana. Expliquei o exercício à Joana, para a Joana. Expliquei o problema à sua mãe. Expliquei o problema à sua mãe. Veja que aqui eu tenho usos, né, facultativos. Caminhou até a cozinha e voltou. Caminhou até a cozinha e voltou. Entregamos para a mulher a chave da casa. Fui para aquele encontro de gastronomia. Viu a peça? Qual peça? A qual, lembra lá, olha, qual, né? Me referi, pronome relativo, então feminino, eu coloco crase antes. Exposta na vitrine, esta roupa é igual à que acabo de comprar. Foi a primeira vez que pisaram a terra. Voltamos à casa. Veja que não é um local estabelecido, não é a casa específica, é a casa, qualquer casa. Foi a primeira vez que voltaram à terra de seus antepassados. Veja que há uma determinação de que terra se trata. A terra de seus antepassados. Voltamos à casa da praia. Não é qualquer casa, é a casa da praia. Então, desta forma, eu termino a aula de hoje